Yeah. Came at 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Shalom, a bracha do Eterno seja com todos em nome de Yahushua HaMashiach. Carrocinha vai passando, cadelinhas vão atrás, balançando o rabinho, conspirando. E a gente aqui, sempre com novidades, sempre polemizando, sempre politicando, na presença do Eterno, pelo beneplácito salvífico, da vontade soberana, pelo sangue de Yahushua HaMashiach, o seu filho. Eu estou aqui com a Bíblia aqui, aberta na parábola das 10 virgens. Essa mensagem se encontra em Mateus 25. Talvez esteja nas escrituras, talvez não. E ela tem uma passagem aqui muito importante, em que um primo meu, que é anti-Yahudim, anti-Yahud e anticristão, ele estava falando algo, talvez seja besteira e talvez seja verdade. Mas dentro desse contexto, eu vou ler essa mensagem e a gente vai entrar no contexto do que meu primo falou. Na parábola das 10 virgens, vamos ver aqui, na parábola das 10 virgens, eu vou ler aqui ligeiro para chegar onde eu quero chegar. Então o reino do céu é semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram encontrar com o noivo. 5 delas eram nécias, 5 eram prudentes. As nécias tomaram suas lamparinas. As nécias, ao tomarem suas lamparinas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um grito: eis o noivo! Saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes respondeu: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vende e comprai. Pronto, é nesse versículo aqui, ó. Nesse versículo 9 aqui que tá a chave, ó. Tá entendendo? Versículo 9. Porque o meu primo, ele, como eu disse, ele é anti-Yahud, ou seja, anti-judeu e anticristão. Ou seja, ele não gosta de crente, nem gosta de Yahud. E aí, o que ele puder achar de defeito nos crentes para poder colocar, o que ele puder achar de defeito para poder falar dos crentes, ele vai falar. Então, o que é que ocorre? Aí ele estava falando que São Francisco de Assis, ele era mais crente do que os próprios crentes. Por que ele era mais crente do que os próprios crentes? Porque São Francisco de Assis, ele vendeu tudo o que tinha. Ele era um cara rico. Quando ele se converteu ao cristianismo, ele vendeu tudo que tinha, deu aos pobres e também ficou pobre. Como Paulinho Gato Preto não dá ponto sem nó, Paulinho Gato Preto mora na Babilônia, mas não é da Babilônia, deu uma mensagem a ele, explicou uma coisa para ele, entendendo? Para mostrar que se a Babilônia não falha, Paulinho também não falha. Aí eu disse para ele o seguinte: bom, as 10 virgens aqui, ó, elas estavam com seus azeites, com suas lamparinas, esperando a chegada do esposo para entrar para as bodas. Só que 5 delas, que não tinham sabedoria, elas não tinham azeite nas suas lamparinas. Enquanto as outras, que eram sábias, tinham azeite na lamparina e tinha azeite na reserva. Entendendo? Então, o que é que ocorre? Quando
as lamparinas das Nécias já estavam quase se apagando, ela foi e pediu um pouco da lamparina das Prudentes. Mas as Prudentes responderam prudentemente e sabiamente: se eu vos der da nossa lamparina, vai faltar tanto para mim quanto para você, ou tanto para nós quanto para vós. O certo é vocês comprarem. Então, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e todos esses homens e mulheres que foram canonizados pelo Império Romano pelo fato de serem ricos e distribuir toda a sua fortuna para os pobres, eles são nécios também. Por quê? Aí eu disse a ele, porque você mesmo confessou com a sua boca aí, ó, onde você aprendeu, você está confessando com a sua boca que São Francisco de Assis, o que Francisco de Assis, ele vendeu o que tinha, ele pegou a sua riqueza que ele tinha em espécie, distribuiu para os pobres e depois ficou pobre, pô. Então isso aí não é prudente, isso aí não é de um cristão, nem de um Yahudi, pô. Não é de um remanescente. Você pegar tudo que você tem, vender e dar aos pobres e ficar pobre também. Tá entendendo? Aí ele contestou, não, porque se o cara ajudou os pobres, aí eu lhe pergunto. Tanto ele como Madre Teresa de Calcutá foram todos filhos do diabo. Porque se vocês forem estudar a história desse povo, todos eles têm lado oculto, principalmente Madre Teresa, que é envolvida com várias falcatruas, com homens perversos, com bandidos da pesada. Entendendo? E Francisco de Assis é outro maluco também. Porque o homem que prega o evangelho para passarinho é maluco. Porque o passarinho não precisa de ser evangelizado. Quem precisa ser evangelizado são seres humanos que estão aí fumando maconha, roubando, batendo nas esposas, matando as esposas, aplicando golpe, criando quadrilha de pix, colocando droga dentro de bujão de gás, colocando droga dentro de pneu de carro, carregando droga dentro de cegonha, dentro de carro, em carros em cima de cegonha. Entendendo? Essas pessoas que precisam ser evangelizadas, não é passarinho. É quadros e mais quadros aí de Francisco de Assis pregando o evangelho para os pássaros. Entendendo? Então isso é maluquice. Porque se eu tenho uma riqueza aqui, ó, eu tenho uma riqueza, eu sou rico. Aí eu pego a minha riqueza, distribuo para os pobres, aí mata a fome dos pobres, daqueles pobres com quem a minha riqueza deu para matar. Aí minha riqueza acaba, eu fico pobre e os outros também ficam pobres. Porque eu não enriquei os pobres que eu alimentei, não. Eu apenas alimentei, eu apenas ajudei. Mas não enriqueci eles para dizer, tirei minha riqueza e dei para os pobres, agora os pobres estão ricos e eu estou pobre. Não. Tá entendendo? Eu saciei por um pouco de tempo as necessidades a fome e a sede daqueles pobres, supri a necessidade deles, mas um tempo eles vão voltar primeiro, de novo, eles vão retornar a ter necessidade, e eu também vou ter necessidade, porque eu fiquei pobre vendendo tudo que eu tinha, pô. Dando tudo que eu tinha para os pobres. Tá entendendo? E aí agora, como é que eu vou ajudar os outros pobres se a minha fortuna eu já doei para os pobres e eu não tenho nem para mim, quanto mais para dar para os outros? Então isso aí, ó, é loucura. A mensagem que eu li no outro vídeo, tá entendendo? Fala que nós devemos trabalhar fazendo o que é bom com as mãos para ajudar o necessitado. Então a gente deve trabalhar para estar sempre ajudando o necessitado. Não é ajudar o necessitado e ficar na miséria, não. Entendeu? Porque se fosse assim, as Prudentes ia dar azeite para a Nécia. Mas ela disse, não, se eu der azeite para vocês, eu vou ficar em falta de vocês também, porque eu vou ter que dividir um pouquinho, metade. Então vai ficar tanto metade para mim como metade para você. E aí vai acabar para as duas, pô. Então não procede isso aí. Né? O que Francisco de Assis fez, o que Madre Teresa de Calcutá fez, e outros homens pecadores aí que foi canonizado pelo sistema religioso aí, todos eles foram nécios. Tá entendendo? Porque eu vi um relato de um varão que ele, do nada, ele buscava o Criador que ele queria ajudar os necessitados. E aí o Criador começou a dar vitória a ele, E aí ele começou a crescer, começou a ficar bem sucedido. Entendendo? E essa bem-sucessão dele
essa prosperidade que ele teve na presença do Criador, ele fez o seguinte: ele começou a montar uma espécie, vamos botar assim, uma espécie de empresa para ajudar os pobres. Ele comprou caminhão, ele comprou caminhonetes, ele comprou carreta, comprou caçamba, comprou carro de passeio. Todos esses veículos aí tinham um desígnio. Qual era a designação desse veículo? É carregar cesta básica, carregar eletrodoméstico, carregar material de construção, para ajudar as pessoas necessitadas. Então ele comprou também uma fazenda, comprou terras, entendendo? Comprou terras, e aí fez uma fazenda para ele, mas não para ele luxar. Também, né? O cara foi próspero, então ele tem que ter um conforto. Mas na sua fazenda ele colocou pessoas necessárias para trabalhar. Ele tirava ali da terra para poder ajudar. Entendendo? Ele comprou fazendas abandonadas, terrenos abandonados, na mão de empresas grandes que tinham terreno, mas estava lá abandonado, galpões. Desmanchou, criou conjuntos habitacionais, deu título de posses para pessoas que estavam abaixo do nível da pobreza. Né? Abriu quitandas nesse lugar, abriu farmácias para suprir a necessidade da galera. Entendendo? Os seus filhos também se engajou com ele nesse mesmo empreendimento. A sua esposa, a sua família. Entendendo? E a galera que eram membros da sua igreja, que ele era pastor da igreja, que aí deixaram o sistema religioso e acompanharam ele nessa missão, e aí começou a trabalhar com ele nessa obra. Dirigir os carros, dirigir os caminhões, dirigir os ônibus, os home office, tá entendendo? Os filhos deles abriu micro e pequena empresa e começou a ajudar a galera da roça, a galera do baixo de pobreza, abriu escolas para ajudar, pegou professores para poder ensinar a galera a ler e escrever, para poder depois aprender a trabalhar. Então, ele fez o empreendimento. Isso aí a Globo não mostra, isso aí a internet não mostra, isso aí o YouTube não mostra, isso aí o Facebook não mostra. Sabe por quê? Porque ele não faz questão de que isso seja propagado para ninguém. Entendendo? Ele faz essa obra no mundo todo. Ele tem aquele ministério. Primeiro eu vou ajudar os do Brasil. E quando eu souber que alguém está passando necessidade lá fora, eu também vou lá para fora. Então ele ajuda até no exterior. Mas primeiro ele supre a necessidade do Brasil, depois ele vai lá para fora. Então o que ocorre? Esse varão, ele não distribuiu tudo para os pobres e ficou na miséria, não. Ele tem a parte dele que ele, tá entendendo? Que ele administra para, através dessa administração, ele ajudar a galera. E o Criador é com ele. Então é assim que se trabalha para ajudar os pobres. Não é vendendo tudo, pegando as riquezas, sai distribuindo tudo igual um doido. Como tem pessoas aí que ganham na loteria, ganham na Mega Sena, ganham no Big Brother, ganham não sei aonde, ganham nesses reality aí, pega o dinheiro todo, sai gastando, e depois acaba o dinheiro, e aí fica na miséria. Aí aquilo, se gastou com bens materiais caros, vai ter que vender casa, mansões, carros, joia, vai ter que vender para poder... E volta tudo para a miséria de novo. Então, a mesma coisa, esses santinhos aí do Império Romano, que ficaram pobres, distribuindo suas riquezas também para os pobres. Esses aí são um bando de nécios. Eles não ganharam ponto nenhum com o Criador. Eu, Paulinho Gato Preto, aqui digo na cara de qualquer um. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e outros santos aí, satânicos aí da Igreja Católica, entendendo, do sistema religioso, nenhum deles ganharam ponto com o Eterno, porque distribuíram sua fortuna para os pobres e ficaram pobres. Então ficou pobre ele e os outros, ficaram todo mundo na miséria, porque ele não ajudou, ele ajudou alguns e outros ficou na miséria ele também, entendendo? Diferente desse varão que ajuda as pessoas, ele também, entendendo? Trabalha para que ele venha lucrar e esse lucro venha trazer benefício para ele, para sua família e para os pobres. Tanto que já se levantaram, teve uma vez que o sistema se levantou contra ele, para querer dizer que ele era estelionatário, que ele roubava. Como é que ele... Essa riqueza saía de onde? Saía de árvore, saía de... Entendendo que ele é muito próspero e ajuda os pobres, tirou muita gente da miséria. E aí ele mostrou algumas provas. O filho dele, a esposa dele fez uma música, um louvor para o Criador.
E aí um cantor evangélico descarado roubou o louvor e gravou. Só que ela não tinha gravado, mas ela tinha direitos autorais. Ele meteu na justiça e ganhou uma ponta boa desse cantor. Quase arrancou as calças do cantor. Teve outro processo também que ele ganhou aí de acusação. Acusaram ele de um esquema aí. Tá entendendo? Acusaram ele de tráfico, acusaram ele de estelionato. Ele conseguiu provar que não era, e aí ganhou mais causas na justiça aí. E aí ele vai ganhando. O Satanás vai acusando ele processa o Satanás, e o Satanás paga o pau para ele, que ele fica ganhando só processos que passam de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões, que é processo grande, porque é coisa grande, acusações grandes, entendendo? Que se ele não conseguir provar, pode arruinar a carreira dele para a vida. Então, ele é uma pessoa simples, mas anda com gente simples e ajuda pessoas em várias partes do mundo. Por quê? Porque a meta dele não é ajudar os pobres e ficar pobre também e não poder mais ajudar. Porque se a vontade dele é ajudar, como é que ele vai ajudar de uma forma que ele não vai ter condições nem para ele, nem para os outros? Então, para resumir, a boca do meu primo foi, ó, fechada. Ele disse, meu primo, você tá certo mesmo. Ele olhou para mim e falou, meu primo Gato Preto, você tá certo. Não adianta eu pegar tudo que eu tenho e distribuir para os pobres, depois eu ficar na miséria, mendigando junto com os pobres, ainda ser caçoado pelos outros. Já você tinha dinheiro, foi ajudar esses miseráveis, é igual você tá aí, entendendo? Tá servindo aí esse evangelhozinho aí, esse Jesusinho aí, tá entendendo? Com a mão na frente, outra atrás e o pé no chão. Então, o certo mesmo é fazer como esse amigo seu aí, é crescer financeiramente e através desse crescimento ajudar os que estão necessitados. E não faltar nem para ele e nem para os outros. Às vezes estão certos. Então, abraço do Eterno, fico com todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta, compartilhe, comente, ative o sino. Entre nesse sistema. Esse cadastro é facinho, é mais fácil do que cadastrar e-mail, cadastrar para fazer um currículo e tal, cadastrar para entrar no Caixa Tem, no saque e esses cadastros doidos aí que pedem um bocado de bagulho aí. Não precisa muita coisa não. Só basta você clicar ali, inscreva-se, ativar o sininho bom. Aí você curte, compartilha, comenta e aprende conosco, e nós aprendemos convosco. Que assim seja. Shalom.